Hebreus, capítulo 5, versos de 1 a 10. A semana passada, nós paramos no verso 3. Chegamos até o finalzinho do verso 3. E aí vamos retomar a partir do verso 4. E eu vou fazer a leitura de todo esse trecho, como lembrança também, e para que não fique tão distante o que nós falamos anteriormente, traga à mente dos irmãos o que foi falado anteriormente. Hoje, o pessoal que foi para Teresópolis, juntamente comigo, nós pregamos sobre esse texto aqui, relembramos algumas coisas. Então, na mente desses irmãos, esses primeiros versos estão mais frescos. Mas diz assim a palavra do Senhor: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado entre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou, para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa de sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, eu só gostaria de lembrar alguns pontos extremamente importantes, porque nós vamos dar continuidade aí à comparação, ou descrição, como queiram, do sacerdócio de Cristo comparado ao sacerdócio de Arão. E eu gostaria de lembrá-los de alguns pontos essenciais aqui, porque todo o tempo o ministério de Arão, ou seja, o sacerdócio araônico, apontava para o sacerdócio de Cristo. O sacerdócio araônico era um sacerdócio imperfeito, porque era um sinal. Ele era eficaz no Velho Testamento, porque inicialmente, através desses sinais, apontava-se para a plenitude dos tempos, para a obra e para a vida do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E é isso que o escritor vai mostrar, ainda naquela perspectiva de convencer aqueles irmãos que estão tendenciosos a voltar ao judaísmo, a voltar àquilo que representava sombras, aquilo que representava o início, e que apontava para aquilo que era real, que era completo, que era pleno, que era a obra e o sacrifício de Jesus. E algumas coisas são bastante pontuais aqui, porque é no ministério de Arão que nós vamos ver a grandeza de Cristo. Ele vai dizer que o sumo sacerdote é escolhido dentro dos homens e constituído por Deus para trabalhar em favor dos homens. E o que nos chama a atenção é que ele deveria ser homem, porque ele deveria representar em tudo os homens. E nessa representação, ele deveria também representar a misericórdia e a compaixão de Deus para com os homens da seguinte forma: na pessoa do sumo sacerdote, que era homem, que era pecador, ele ofereceria os sacrifícios em favor dos homens, aqueles que pecaram em favor de si mesmo. E a sua humanidade caracterizava como aquele capaz de condoer-se das falhas e dos pecados daqueles aos quais ele estava oficiando. A humanidade de Arão apontava para uma característica principal da pessoa de Cristo, que era a misericórdia, a compaixão e a benevolência de Deus com relação aos nossos pecados, em entender e reconhecer a fraqueza do homem e por isso simpatizar com esse sentimento, com essa fraqueza. É por isso que ele diz:
a favor dos homens para oferecer sacrifícios, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram. E nós vimos o que significa esses ignorantes e esses que erram. São aqueles pecados de ignorância. E nós percebemos que dentro do povo, da concepção judaica, pecados de ignorância não somente são aqueles pecados que nós cometemos sem saber, mas dentro do conceito que o escritor aqui de Hebreus está dizendo, pecados de ignorância são aqueles pecados que nós cometemos quando o nosso desejo é intenso, quando a tentação é intensa e deixamos nos levar pelos nossos desejos e pelas nossas fraquezas. Nós vimos isso. E aqui ele vai fazer uma diferenciação, ou seja, mostrando que os pecados que eram pecados deliberados, e Hebreus vai falar isso em Hebreus 10, 26, eles não recebiam expiação. É por isso que lá em Hebreus capítulo 10, versos 26, ele vai dizer assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento de Deus, na verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Na realidade, ele está aqui apresentando aquilo que no Velho Testamento já estava descrito. O pecado daquela pessoa que age soberbamente. Então, o que seria agir soberbamente? É quando a pessoa peca, ela é instruída ou repreendida pelo sacerdote ou pelo juiz, mas ele não dá ouvidos a essa pregação, a essa exortação. Ele despreza. E aí eu toquei numa questão interessante, não sei se os irmãos se lembram, que é uma questão que muitas vezes nós como igreja nós não consideramos. Nós achamos que aqueles que pecam e são pegos em pecado, ou passam por vexame público e se arrependem, nós achamos que esse arrependimento é um arrependimento menor, ou até mesmo um falso arrependimento, porque ele não se arrependeu antes de ser confrontado. Mas nós vamos perceber que esse tipo de arrependimento é tão ou mais eficaz do que aquele que peca e pela sua própria consciência se entristece por causa do seu pecado e volta-se para Deus. Foi isso que aconteceu com Davi, que passa um bom tempo, provavelmente quase um ano, 6 meses com certeza, calando o seu pecado. E ele só é despertado quando o profeta Natan chega para ele e o repreende. E aí ele não age soberbamente, mas ele se arrepende. Mas quando nós entendemos que ele está falando aqui de Cristo, ele está dando a imagem do homem. Por quê? Porque o homem iria entender as fraquezas de um outro homem. Não que ele iria justificar o seu erro, mas ele iria entender e iria interceder por ele. E é isso que Cristo faz quando nós pecamos, seja esse pecado que for. Quando nós cedemos a essa tentação, seja essa tentação que for. E quando chegamos ao trono de graça diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, o Senhor entende as nossas fraquezas, porque Ele viveu a nossa mesma experiência, mas sem pecado. Ele viveu sobre si e Ele teve sobre si as garras de Satanás, vamos dizer assim, sobre si, e a tentação do pecado, e Ele entende muito bem o nosso sentimento, a nossa fraqueza e a nossa queda, apesar de ela não ter sido desculpada, porque em Cristo ela foi paga. É tremendo isso. Era por isso que Jesus abominava tanto os fariseus. Porque eles olhavam para os homens como publicanos e diziam: eu não sou adúltero, roubador que nem esse homem.
E aí o Senhor chama esses homens, esses fariseus, de filhos do inferno. Ele diz assim: quando vocês angariam um discípulo, vocês tornam esse discípulo filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Por quê? Porque vocês negligenciam os preceitos mais importantes da lei, a justiça de Deus, a misericórdia e a fé. E era isso que o sacerdote fazia. Ele não olhava para aqueles que ele representava de cima para baixo e dizia, por mais que não tivesse cometido o mesmo pecado que ele, eu sou melhor do que você porque você peca e eu jamais pecarei, eu jamais farei isso. Mas pelo contrário, ele olha para aquele homem e percebe que por mais que ele não cometa o mesmo pecado, ele tem dentro dele a mesma natureza e as mesmas fraquezas. E ele, por causa disso, ele se simpatiza, ele se condói. Quando nós passamos por uma situação difícil, o apóstolo Paulo vai dizer isso numa das suas cartas, se eu não me engano, em Filipenses. Que o sofrimento que ele passava servia para consolar os outros crentes que passavam pelo mesmo sofrimento. E ele intima a igreja a ter esse mesmo comportamento. Por quê? Porque quando nós passamos pela mesma realidade de uma pessoa, pelo mesmo sofrimento, ou seja, uma morte trágica de um parente querido, ou uma coisa assim inusitada, quando nós passamos por isso, nós sabemos, nos mínimos detalhes, por que aquela pessoa está da maneira como está, sentindo o que está sentindo as dores que ela sente. Porque são as nossas mesmas dores. Quando vemos que esse é o ministério de Cristo, e que Cristo está dizendo que é isso que ele sente por nós, apesar de não ter pecado, ele se compadece, porque sabe, e por isso ele pode nos ouvir, por isso ele pode se compadecer, como diz lá em Hebreus capítulo 4, verso 15. Por isso, todo pecado que é afronta contra Deus, se chegarmos diante do Senhor com o coração contrito e arrependido, o Senhor vai nos ouvir, porque Cristo está intercedendo por nós. Deus olha para o Senhor Jesus e percebe que Ele viveu a mesma realidade que nós. Olha o que diz o capítulo 4, verso 15 de Hebreus. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas na nossa semelhança, mas sem pecado. Ele diz, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono de graça. Nós falamos isso na semana passada. E hoje nós vamos dar continuidade a partir do verso 4, onde o escritor de Hebreus ele vai continuar delineando esse ministério e falando dessas características, mostrando que o ministério de Cristo, o sacerdócio de Cristo, era um sacerdócio superior. O sacerdócio de Arão era um sacerdócio imperfeito, eficaz, antes da vinda de Cristo, porque foi estabelecido pelo próprio Deus, para apontar para Cristo, porque o representava. Mas era uma representação, era uma demonstração visível de uma graça invisível que seria operada na vida dele. É por isso que o escritor de Hebreus diz, não é sangue de bodes e touros que perdoa pecados. Mas no momento que eles cortavam o animal e derramavam sangue, naquele momento, por causa do sacrifício de Cristo, o Senhor perdoava os seus pecados, porque lembrava do que iria acontecer com o seu filho em favor do pecado do seu povo. No verso 4, ele vai dizer assim, ninguém pôs tomar esta honra para si, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para ser sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse,
Tu és meu filho, hoje eu te gerei. O que nós vamos ver aí? E eu quero dar uma visão em geral disso aí. Tá? Ele vai mostrar que Arão não tomou essa honra para si, como nós já vimos anteriormente, ele foi chamado. E de Cristo também. E ele vai provar que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio de Arão. Ninguém, pois, toma essa honra para si. Ninguém toma isso para si, decidindo por si mesmo que vai ser sacerdote. O sacerdote representa o homem, e aí nós vimos, por isso ele precisa ser homem. Contudo, ele representa o homem diante de Deus. Por isso ele tem que ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão, porque ele vai lidar com as coisas de Deus, com as coisas concernentes a Deus. O ofício de sumo sacerdote era uma honra para quem o assumia, conferindo honra a essa pessoa e obrigações especiais com relação a esse ofício. E desde a época de Arão até a destruição do templo em 70, o sumo sacerdote, provavelmente o livro de Hebreus ainda está dentro desse contexto, o sumo sacerdote gozava de um reconhecimento muito grande por parte da comunidade judaica. Era o cargo mais alto da nação, juntamente com o líder civil. E todas as vezes nós vemos isso no povo de Israel, o líder civil e o líder religioso. E o autor sagrado está enfatizando que ninguém recebia essa honra a não ser quando era chamado para isso. Por quê? Porque na cabeça deles, Jesus Cristo não era sumo sacerdote. Nós vimos isso anteriormente também. Os judeus olhavam para Jesus e não reconheciam nele o sumo sacerdócio que lhe é investido. E nós vamos perceber aqui que o propósito desse ofício não era ser reconhecido pelos homens, não era somente para entrar na presença de Deus no dia da expiação, não era somente para, ou seja, não tinha esse propósito, né, de obter respeito da comunidade, vestir aquela bela vestimenta sacerdotal. A honra associada ao ofício derivava-se do serviço que ele produzia, ou seja, daquilo que ele fazia em favor do povo. Ele é o representante, ele é o mediador, ele roga pela remissão, pelo perdão dos pecados do povo. E quando nós olhamos para essas coisas, nós vemos como essas coisas são interessantes, porque aí nós estamos vendo a pessoa de Cristo na imagem, na sombra que Paulo fala, são sombras de Arão. É a imagem de Cristo, que é mais excelente, que é mais exaltada. E é interessante nós percebemos a humildade do Senhor. Porque nesse ministério, era um ministério de serviço, não um ministério para exaltar homens, mas para servi-los. O próprio Jesus disse isso, né? Eu não vim para ser servido, mas para servir. E é interessante que os homens buscam essas e outras posições não pelo propósito do serviço pura e simplesmente, mas no caso da honra que é derivada do servir a Deus nessa função. Eles buscam, muitas vezes, os homens buscam determinadas posições como essa para angariar respeito e status em relação aos homens. Ou seja, eles buscam essas funções com a perspectiva daquilo que eles vão receber em troca daquilo que ele está exercendo, e não pelo puro e simples serviço a Deus. O sacerdote era chamado para esse ofício. Nós vamos perceber na história de Israel que houve exceções onde a política entrou no meio. A gente vê isso. Mas o autor sagrado não está interessado nessas aberrações quanto ao chamado ofício. O que ele está dizendo aqui? Arão não buscou
para si esse sacerdócio. Ele foi chamado. Ele não merecia também. E nós vamos perceber na Escritura que os homens que buscam tomar para si o ofício sacerdotal ou qualquer ofício que não é chamado por Deus, como os filhos de Corá, eles vão se deparar com a ira de Deus. Abram Números capítulo 16. Números capítulo 16, de 1 a 40. Vai contar essa história. E eu quero ler somente os 10 primeiros versículos e alguns versículos finais, para mostrar essa realidade que está sendo dita aqui. O escritor de Hebreus está dizendo assim: Arão foi chamado por Deus para essa obra. E todos aqueles que são chamados ao serviço do Senhor, eles são chamados por Deus. Eles não podem tomar esse encargo sobre si de pura e simples vontade. Eles são chamados por Deus. O Senhor Jesus, para vocês hebreus, que não perceberam ainda, é o sumo sacerdote por excelência. Vocês ainda que não entendem ou percebem que Cristo é rei, isso para na cabeça de vocês isso é muito claro, mas ele é rei e ele é sacerdote e ele foi chamado para esse ofício, porque esse ofício é um ofício eterno, que vai além da imagem que Arão representa. A imagem que Arão representa é somente uma figuração daquilo que é real, extenso e ultrapassa o nosso entendimento e a nossa compreensão, que é o sacerdócio de Cristo. Mas todos aqueles que tomam para si esses ofícios e que não são chamados por Deus, eles se deparam com o furor da ira de Deus. Números capítulo 16, versos de 1 a 10. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, eles eram da tribo de Levi, como Arão também. Tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isso, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será santo? Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés ao Corá: ouvi agora, filhos de Levi, acaso é para vós outro coisa de só menos que o Senhor Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprir o serviço do tabernáculo do Senhor e estar esperando ele perante a congregação para ministrar-lhes, e te fez chegar Corá e todos os seus irmãos, os filhos de Levi contigo? Ainda também procurais o sacerdócio? E aí lá nos versos 21 e 22, ele não foi chamado para esse ministério. Por quê? Porque o sacerdote era tirado da tribo de Levi. E a tribo de Levi, ela exercia os deveres sagrados, ou seja, a tribo de Levi intermediava o povo na sua adoração, no serviço cultico, na hora de oferecer os sacrifícios, eram eles que cantavam em lugar do povo. O culto no Velho Testamento era intermediado pela tribo de Levi, que fazia os serviços religiosos e os serviços do templo. Quando nós falamos em sacerdócio universal dos crentes, é porque nós não temos mais essa tribo, esse grupo de homens que nos representam. Que na realidade eles representavam Cristo, porque o nosso culto é intermediado por meio dele. Nós cultuamos através de Cristo, mas no Velho Testamento era através de uma tribo separada para isso. Mas eles não foram chamados, apesar de estarem no meio do povo que foi separado por Deus, para servir as coisas concernentes ao Senhor, como diz Hebreus.
mas não para oferecer o sacrifício, que era o sumo sacerdócio. Os sacerdotes acima de todos os outros sacerdotes levitas. Lá nos versos 21 e 22, nós vamos ver a ira de Deus caindo sobre eles, porque eles tomaram sobre si um ofício que não lhes foi dado por Deus. E o Senhor a Moisés e Arão: apartai-vos do meio desta congregação, e eu os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda esta congregação? Eu gostaria de chamar a atenção para vocês, nesse aspecto aqui em particular, do ofício sacerdotal ou do ofício em que o Senhor chama homens dentre homens para exercê-lo. Nós poderemos claramente fazer essa comparação, mas que não existam sacerdotes hoje, e quando se atribui esse aspecto ao pastor, é diferente do aspecto que se atribui na Igreja Católica, porque o padre é um sacerdote. Ele faz as funções de sacerdote. Quando nós, por um ou outro momento, chamamos o pastor de profeta ou de sacerdote, não porque ele seja, mas porque as funções que ele exerce são semelhantes àquelas exercidas no Velho Testamento. Porque todos esses ministérios se resumiram em um só, que é Cristo, o pastorado, a pregação do Evangelho. Como Paulo fala em Efésios, Deus deu dons aos homens. Pastores, mestres, apóstolos, profetas. E o que nós temos hoje são os pastores e mestres. E aí nós poderíamos tirar uma lição daqui. Tá? Por quê? Isso significa que ninguém que não tenha sido chamado por Deus deveria assumir o ofício de ministro do Evangelho. Qualquer um, para ser empossado no ofício sagrado, deve ser chamado por Deus. Se assim não for, ele é uma afronta e uma provocação a Deus e a seu povo. Eu me lembro de um conhecido que abraçou o ministério, de duas pessoas. É muito interessante, porque as duas abraçaram o ministério por motivos diferentes. Um disse que viu o pastor lá na frente pregando e falando, e com aquele terno, isso um jovem. E ele levou esse sentimento para o resto da sua vida. E hoje, felizmente, ele é pastor. E ele ficava assim, fascinado pela estima que a igreja dava, pelo respeito, pelo pastor falando lá na frente, falando bonito, aquela coisa toda. E aquilo despertou para o ministério. Paralelamente a esse, eu tenho muitas histórias de chamado pastoral, né? Você que é pastor, você conhece muitos, né? Dessas histórias, né? Direta e indiretamente. Que conhecia a vida ministerial, porque sempre se envolveu com isso na sua vida cristã, não por contingência, né? Mas poderíamos dizer assim, no olhar humano, por contingência. Não por contingência, porque Deus estava preparando ele para isso. E ele sempre se envolveu com essas coisas, com o ministério, com missionários. Ele sabia da grande dificuldade que era a vida pastoral. Em todos os sentidos. Não só no sentido financeiro, mas em todos os sentidos. Quando o apóstolo Paulo fala que os apóstolos eram os últimos, a igreja era a glória e nós a escória. Isso era uma realidade na vida pastoral. É uma realidade na vida pastoral. Porque quando o pastor ele tem a disposição de fazer a vontade de Deus e seguir a vontade de Deus na sua vida, na vida da igreja, ele sofre por causa disso. Sofre o desprezo, a rejeição. É muito interessante a imagem do pastor, porque ao mesmo tempo que o pastor é amado, ele também é odiado. Como nós vemos aqui orar.
por causa da posição em que ele se encontra. E esse rapaz abraçou o ministério. E quando eu falo isso, eu gosto desses dois exemplos. Eu teria outros também para falar, mas esses dois são bem marcantes. Por quê? Porque um se deixou levar pelo status ou pelo o que o ministério poderia conferir para ele. E o outro se sentiu chamado pelo serviço e pela dificuldade. Se sentiu chamado por essas coisas, pelo serviço a Deus. Não estava preocupado com a beleza ou com o respeito que ele ia angariar como pastor, mas pela honra que é, pelo serviço que é e pela dificuldade que o ministério representa. Quando alguém toma um ofício como esse, sem ser chamado, ele é uma afronta, é uma provocação a Deus. Por isso que no verso 5, ele vai dizer assim: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou. Ou seja, não foi Cristo que se chamou. Ele foi chamado pelo Pai. Olha o que o texto diz. Da mesma forma que Arão foi chamado por Deus, ele foi chamado pelo Pai, na eternidade, para exercer um sacerdócio, e que, vamos dizer, já exercia antes mesmo do sacerdócio de Arão. Quando ele diz assim: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí nós vamos entender o que isso significa. Uma tradução melhor no sentido de trazer melhor o nosso entendimento, diz assim: assim também Cristo não tomou para si a glória de tornar-se sumo sacerdote. Seria uma paráfrase desse texto. Observe que aqui o autor sagrado ele se refere a Jesus como Cristo, ou seja, ungido, um nome que descreve o ofício e o dever do Filho de Deus. Da mesma forma que Arão foi chamado e designado por Deus, como nós vimos lá em Êxodo capítulo 28, verso 1 e 2, quando Deus diz para Moisés: faze vir junto de ti Arão e teu irmão e teus filhos com eles, para que me oficiem como sacerdote. Assim também Cristo não tomou para si essa mesma glória de tornar-se sumo sacerdote. Ele foi chamado pelo Pai. E com esse verso, o autor vai demonstrar que Deus coroou o Cristo com glória e honra como sumo sacerdote, sendo ele sumo sacerdote, uma ordem maior e mais excelente. Em primeiro lugar, porque ele era filho. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Primeiro, porque é mais excelente, porque ele é filho de Deus. E nós vimos anteriormente essa mesma expressão do autor sagrado fazendo um contraste com os anjos. Agora ele está contrastando essa mesma fala, essa mesma frase, essa mesma verdade, com o sacerdote Arão. Ele é filho de Deus, ele foi designado para servir como sumo sacerdote, mas ele é filho de Deus. E o autor sagrado aqui em Hebreus capítulo 4, verso 14, para mostrar que esse sacerdócio é superior, ele combina essas duas coisas: o sacerdócio e a filiação. Tendo, pois, verso 14 do capítulo 4, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos a nossa confissão. Filho de Deus, grande sumo sacerdote. Ele dá um valor excepcionalmente alto ao sumo sacerdócio de Cristo e deriva a sua superioridade à filiação divina. Ele é superior porque ele é filho. Porque ele é filho de Deus. Porque ele é o próprio Deus. No Salmo capítulo 2, nós vemos lá nos versos 6 e 9, a palavra diz, apontando o filho numa posição real.
em que recebe as nações para governar como herança, governando-as com mão de ferro, ou seja, com cetro de ferro. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e eu darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com varas de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de olheiro. Muitos comentaristas dizem que essa expressão se refere à encarnação do filho. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Por isso o sacerdócio de Cristo tem um caráter diferente de Arão. Ele é sacerdote e é rei. E o seu sacerdócio, por causa da sua filiação, por causa da sua condição, é um sacerdócio eterno. Por isso que ele vai falar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Arão fazia parte de um sacerdócio temporário. Ele estava para ter seu final. Aquele sacerdócio iria acabar quando Cristo viesse. Todas as coisas relativas à igreja no Velho Testamento iriam se encerrar porque eram sombras. A perspectiva da nação de Israel, a perspectiva da nação do povo de Deus. Quando ele diz lá em Pedro, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus seria uma nação e teria um rei sobre si, que era Cristo. Então tudo que nós vemos, as promessas do Velho Testamento, todas aquelas promessas é para o povo de Deus. Ou seja, para todos aqueles que ele escolheu. Primeiro o judeu e depois o grego. Essa era a igreja prevista lá em Abraão. E Paulo vai dizer isso. E era sobre esse sacerdócio que essa nação estava sustentada. Arão fazia parte de um sacerdócio temporário. Era de uma classe diferente, sombra do que haveria de vir. Por que voltar a esse sacerdócio? Por que voltar a essas práticas que eram sinais da plenitude dos tempos? O sacerdócio de Cristo, ele estava acima do sacerdócio de Arão e fundamentava esse sacerdócio em toda a eternidade. Porque ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Esse é um ministério eterno. E era esse ministério que o sumo sacerdote Arão representava, mas que não era, porque não era ele o sumo sacerdote por excelência. Apontava para a manifestação de Cristo. E esse sacerdócio, diferente do sacerdócio levítico, era um sacerdócio real. Era um sacerdócio real. A ideia de rei sacerdote era uma ideia já contida ali no Velho Testamento. Provavelmente, aqueles irmãos ali da igreja a que a carta é dirigida, chamada de Hebreus, eles não tinham a ideia de que o ministério de Jesus era um ministério sumo sacerdotal. E é interessante que nós vamos ver somente o livro de Hebreus desenvolvendo esse tema. Não que em outros livros não se fale sobre esse ministério, mas de forma indireta. Aqui ele fala diretamente. E as bases já estão lá no início de todas as coisas. Lá já no início em Gênesis, nós temos a menção de um rei sacerdote, apontando para Cristo. E a primeira menção é em Gênesis capítulo 14, verso 18, que é repetida aqui, onde Melquisedeque é apresentado como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Ou seja, na pessoa de Melquisedeque, a tribo de Levi, e Paulo vai dizer isso, acho que o Novo Testamento vai dizer isso, vai oferecer dízimos. Então ele vai dizer, aquele sacerdócio, aquela ordem, era maior do que a ordem de Arão.
levítica, porque ele oferece os dízimos a Melquisedeque. Mas não só aí, lá no Salmo 110, versos 2 e 4, Davi vai se referir a Cristo Messias como rei e sacerdote. Olha o que o verso 2 e o verso 4 diz: o Senhor enviará de Sião um cetro do seu poder, dizendo, domine entre os seus inimigos, e a linguagem é a mesma do Salmo 2. E aí no verso 4, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo uma ordem mais excelente que a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque é um sacerdócio eterno. O sacerdócio de Cristo é diferente do sacerdócio levítico, é de uma outra ordem. Ele é um sacerdócio eterno, ele não é temporário, ele é rei sacerdote. E lá o profeta Zacarias, simbolicamente se referindo, lá no capítulo 6, verso 13, ao renovo ao Messias, ele escreve que o Todo-Poderoso diz: ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. O Velho Testamento já mostrava essa classe diferenciada e única do sacerdócio de Cristo. E o escritor de Hebreus, ao definir a exatidão desse tipo de sacerdote, ele cita o Salmo 110, verso 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus, dessa forma, ele anuncia o reinado e o sacerdócio do seu Filho. Aqueles irmãos ali, destinatários da carta, como nós falamos anteriormente, eles não atinavam para esse ofício da pessoa de Cristo. E a causa disso está encontrada na própria tradição judaica. O povo esperava um rei da casa de Davi. Esse rei libertaria seu povo da opressão estrangeira. E por ser da linhagem de Davi, esse rei era da tribo de Judá. E por ser da tribo de Judá, não poderia ser sacerdote. Os sacerdotes eram descendentes de Arão, da tribo de Levi. Porque Arão era um sacerdote prefigurativo. Por isso Jesus era conhecido como rei, e não como sacerdote. Mas aquele que estabeleceu o sacerdócio araônico, que era uma representação imperfeita, mas suficiente para demonstrar o sacerdócio de Cristo no Velho Testamento, apontando para o Novo, foi quem estabeleceu o sacerdócio de Cristo eterno, o rei sacerdote único, Cristo. E isso é delineado aqui nas Sagradas Escrituras para confirmar essa nova ordem, ou seja, a primeira ordem de sacerdócio que Arão prefigurava. O sacerdócio de Arão era um sacerdócio temporário. Ele não podia continuar. Como nada ali que apontava para Cristo poderia continuar, porque Cristo era a consumação e a plenitude de todas aquelas coisas que estavam sendo feitas ali. Cristo é a plenitude dos tempos. É interessante porque na visão, e a visão dos apóstolos estava correta, que na visão dos apóstolos, após a morte e a ressurreição de Cristo, as coisas seriam consumadas. Eles esperavam isso em um momento muito próximo. E de uma certa forma, eles tinham razão. Com a morte e com a ressurreição de Cristo, todas as coisas foram consumadas. O que eles não entenderam é que esse tempo está próximo, mas esse próximo não é o próximo que nós imaginamos. Já temos 2000 anos aí. Esse é o tempo, a plenitude dos gentios. Esse é o nosso tempo. É um tempo que o Evangelho está sendo pregado efetivamente a nós, que recebemos das migalhas que caíam da mesa. Porque naquela frase estava mostrado
que o Evangelho, predito a Abraão, era para aqueles que eram filhos de Abraão, ou seja, não aqueles de nascimento, mas os filhos da promessa, que abraçaram as mesmas promessas que Abraão abraçou lá no Velho Testamento. E aí nós vamos perceber que no capítulo 7, ele vai explicar mais detalhadamente, capítulo 7 de Hebreus, esse sacerdócio de Cristo e a diferença do sacerdócio de Cristo com o sacerdócio de Arão, sendo ali claramente demonstrado que o sacerdócio de Cristo é para sempre, porque ele está na presença de Deus. É por isso que o texto de Apocalipse fala o cordeiro que foi morto. Por que ele usa essa expressão? Porque diante do Senhor nós temos ali perpetuamente a intercessão e o sacrifício de Cristo sendo aplicado na vida do seu povo. Quando o Senhor olha para o nosso Senhor Jesus Cristo, que ali em João ele é glorificado, ali em João ele tem uma forma completamente diferente daquela que muitos reconheciam como Jesus na carne. Agora ele é o Cristo glorificado. E é esse Cristo glorificado que está ali sentado na presença de Deus, e quando Deus olha para ele, ele vê o seu sacrifício permanente na pessoa de Cristo. E é esse sacrifício eterno que garante a nós estarmos na presença do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Queridos, eu vou parar aqui hoje. Eu teria mais coisas a dizer a respeito disso, mas não quero cansá-los. Mas gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Hoje, nos céus, nós temos um homem. É um homem. Se você pedir para eu explicar isso, eu não sei. Nós temos um homem que é Deus. E ele, como homem, ele cumpriu tudo aquilo que o homem deveria cumprir para agradar a Deus. Ele não somente foi o sacerdote que intercede entre o povo e o próprio Deus, mas ele era o próprio sacrifício. E é esse que nós temos lá. Quando a palavra de Deus diz que não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança vai ser em pecado. E quando ele diz, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono de graça, nós não devemos ficar tímidos. Nós não devemos pensar e olhar, porque é isso que Satanás quer. Eu pequei, o meu pecado é uma afronta para a igreja, é uma afronta para os meus pais, é uma afronta para a minha esposa, é uma afronta para os meus amigos, para os meus irmãos, é uma afronta ao nome de Cristo, e eu não mereço o perdão de Deus. É isso que Satanás quer. Nos afastar desse trono de graça. E a palavra de Deus está dizendo, ele é capaz, ele tem condições, ele é eficaz, porque ele nos representa em tudo, ele sabe das nossas fraquezas. É por isso que o pecado que você cometer, a atitude que você tomar contra Deus, e se chegar diante de Deus com o coração contrito e abatido, o Senhor vai ouvir, o Senhor vai atender o seu chamado, o Senhor vai perdoar os seus pecados, o Senhor vai agir com graça, porque o seu filho foi colocado no nosso lugar. E como nós vamos ver mais adiante, o Senhor recebe a segunda morte por nossos pecados. Quando o Senhor Jesus estava lá na cruz, e é isso que ele vai falar aqui a partir do verso 7, eu gostaria de terminar com isso. A sua dor e o seu sofrimento, tanto no Gólgota, quanto no Getsêmani, não é porque ele ia passar pela morte,
Não é porque ele iria ser crucificado somente. Porque muitos outros homens passaram por isso. Apesar de ser uma vergonha a morte de cruz, porque o homem era crucificado nu. E passava de 1 a 3 dias agonizando na cruz até morrer. E todas as pessoas, porque o lugar onde Jesus Cristo foi crucificado foi na entrada da cidade. E era um lugar alto, então todos que entravam e saíam da cidade olhavam e viam e diziam: não é esse o Cristo? Mas não foi por causa dessa vergonha que ele sofre. O sofrimento de Cristo é intenso, porque ele recebe as angústias do inferno. Ele recebe a dor da segunda morte no nosso lugar. Aquilo que eu e você iríamos receber eternamente, sofrendo eternamente pelo nosso pecado. O Senhor Jesus sofreu por toda a sua igreja, levando sobre si o pecado de todos nós. E a ira de Deus caindo não só sobre um pecado, mas sobre o pecado de todos aqueles pelos quais ele morreu. Essa foi a grande angústia do Senhor na cruz. Esse era o grande sofrimento, porque ele sabia que naquele momento ele estaria separado de Deus. E não existe morte mais terrível que a separação do homem de Deus. É esse, sem pecado, santo, imaculado, que representa a mim e a você. Pecadores miseráveis, homens que não merecem o perdão de Deus, nem a sua consideração, mas que são amados, são considerados por causa de Cristo Jesus. Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu gostaria de cantar. Não sei se todos se lembram desse cântico, mas eu acho que temos aqui no nosso